Olá, meus lindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, grande e poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que se encontram aqui agora, nessa série de intimidade com Deus. Eu estava aqui lendo e meditando na palavra de Deus, e o Senhor Jesus falou algo ao meu coração muito forte. Eu muito me emocionei aqui com isso. E eu gostaria de entregar e ministrar para vocês aqui. Antes de nós começarmos, eu peço a vocês, compartilha, envie agora essa ministração para mais pessoas que você sentir no teu coração, pessoas que você conhece. Envie agora para mais alguém. Amém? Não esquece também de deixar o teu gostei aqui, porque isso ajuda a fortalecer o canal. E de deixar os seus pedidos de oração nos comentários, que eu vou orar por cada um de vocês, certo? E se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, logo abaixo aqui vai ter a palavra inscrever-se. É só você clicar nesta palavra e após você clicar nessa palavra vai aparecer o símbolo de um sino. Depois em seguida você clica nesse sino e na opção todas. Fazendo assim você já vai estar inscrito aqui nesse canal. Agora, vem comigo. Vem que eu quero ministrar algo para a tua vida. No livro de João dos Apóstolos, 21, a palavra de Deus vai dizer assim no versículo 4. Escuta isso aqui. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Jesus diz, o discípulo a quem Jesus amava, disse para Pedro: é o Senhor. Escuta isso aqui. Escuta agora com bastante atenção. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar. Aqui já acontece a segunda pesca maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que eles estavam no meio do mar, tentando pescar, tentando pescar peixe, conseguir, peixes. E mais uma vez aqui esse cenário se repete. Tadeu, qual cenário? Um cenário de frustração, um cenário difícil, onde eles não estavam apanhando nada. Quando Jesus chega, Jesus pergunta: por acaso tem alguma coisa para comer? Eles respondem: não tem. Verdadeiramente eles não estavam mentindo. De fato, de verdade, não tinha nada. E Jesus olha e diz assim: vai, lança a rede do lado direito. Quando eles lançam, a Bíblia diz que eles já não conseguiam puxar, porque grande era a quantidade de peixes. Escuta isso aqui. E aí, João, o discípulo a quem Jesus amava, reconheceu que era Jesus e falou assim para Pedro: é o mestre, é Jesus. E eles, saindo correndo, largaram tudo e foi ter com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Em meio ao que Deus falou no meu coração, em meio a cenários de dor, escute isso aqui, em meio aos cenários de sofrimentos, só conhece Deus quem tem intimidade. Escute isso aqui. Em meio a cenários de frustrações, só vê Deus quem tem intimidade. Quem é íntimo de Deus. Quem é próximo de Deus. Deus está falando para alguém que está aqui. Se você buscar ter intimidade com... Repare isso aqui. Antes de eu falar,
Isso me lembra agora, sabe quem? Daniel. A Bíblia vai dizer que quando Daniel ele tem uma visão, Daniel ele se prostra com seu rosto em terra e ele vê uma luz e começa a ouvir um barulho de uma voz, como se fosse um estrondo de muitas águas. E ali começa a falar com ele. A Bíblia vai dizer que Daniel ele fala: todos fugiram, somente eu fiquei e contemplei aquela grande visão. Só vê Deus, só conhece Deus quem tem intimidade. O cenário era o mesmo. Escuta isso aqui, escuta! O cenário era o mesmo. Era de sofrimento, era de frustração, era de dor, era um cenário que não tinha mais nada, não tinha pescado nada. Era um cenário que estava se repetindo na vida daqueles discípulos. Porém, Jesus chegou naquele lugar. Jesus chegou mais uma vez naquela praia onde eles se encontravam. E Jesus simplesmente diz assim: lance as redes no lado direito. Quando eles lançam, vem uma quantidade enorme, uma quantidade exuberante, uma quantidade em excesso. E Jesus simplesmente fica calado. Porém, João, a quem Jesus amava, ou seja, a quem Jesus era íntimo, a quem Jesus tinha uma intimidade, a quem Jesus tinha algo mais profundo, simplesmente olha e diz: é Jesus. Sem dúvidas, quem tem intimidade com Deus reconhece os sinais de Deus. Tem muita gente, tem muita gente confundindo os sinais do homem, achando que é o sinal de Deus. Tem muita gente confundindo as palavras do homem, achando que é as palavras de Deus. Tem muita gente confundindo aquilo que o homem acha, aquilo que o homem diz, com aquilo que é de Deus. Tem muita gente se confundindo. Ei, se você tiver intimidade com Deus, escuta isso aqui. A Bíblia vai dizer que no grande dia, quando Jesus voltar, muitos serão enganados. E a Bíblia diz, se até possível, até os escolhidos. Porém, quem tem intimidade com Deus não se engana. Quem tem intimidade com Deus não se equivoca. Quem tem intimidade com Deus não anda sem direção. Quem tem intimidade com Deus reconhece. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ou seja, quando você tem uma intimidade com Deus e Deus fala, Deus brada, você consegue ter os ouvidos sensíveis, a sensibilidade de ouvir a Deus, de entender que o momento que é Deus ali na tua vida. Tem muita gente ouvindo outra voz e confundindo, achando que é a voz de Deus. Por quê, Tadeu? Pelo fato dela não ter uma intimidade, pelo fato dela não ser íntimo do Senhor Jesus. Mas eu te digo, Deus me colocou aqui nessa live para dizer para você, se você tiver uma intimidade com Ele, se você for íntimo dEle, você vai saber discernir a voz do Senhor e a voz do mundo, a voz de Deus e a voz do inimigo. Você vai entender. João, ele entendeu, ele soube discernir isso aqui. Escuta, olha para mim. João, ele soube discernir a voz que eu estou ouvindo. É uma voz conhecida, é uma voz que é meio familiar. Mas então eles foram fazer a direção que Jesus havia dado. Quando ele reconhece que aquela direção já tinha sido dada para eles, ele diz: é Jesus. Não tem como duvidar, não tem como se passar. É o mestre, é ele que está ali. E eles saem correndo felizes e vão lá abraçar o Senhor Jesus. Sabe o que Deus quer falar com você? Filha, ei, quando você estiver no meio de um deserto, de uma frustração, no meio de uma aflição que você estiver passando, que você estiver enfrentando, eu vou falar com você, eu vou aparecer para você, eu vou me manifestar para você, e você vai poder ver e decifrar, discernir
que sou eu que estou falando contigo, que sou eu que estou na tua vida, inclusive agora sou eu que estou falando com você. Se você tiver uma intimidade comigo, você vai poder discernir a minha voz com a voz do homem, você vai poder discernir a minha direção da direção do homem, você vai poder discernir os meus caminhos dos caminhos do homem, você vai poder discernir a minha presença com a presença do homem. Se você for íntimo, se você tiver intimidade comigo, aleluia. Isso aqui é muito forte. Se você tiver uma intimidade com Deus, sabe, você vai conseguir discernir, você vai conseguir saber, separar, não. Essa voz aqui é conhecida, eu sei que essa voz aqui eu já ouvi antes. Eu sei que essa voz aqui já falou comigo antes. Não, esse alguém aqui é Jesus. É Jesus falando comigo. É Jesus me chamando. É o Senhor que apareceu, é Ele ali. E eles foram correndo falar com Jesus. Quero dizer para você, não deixe o cenário impedir de você reconhecer. Aleluia. Não deixe o cenário impedir de você reconhecer a voz de Deus. Não deixe ser enganado ou ser enganada. Se você for íntimo, Deus jamais vai permitir que você seja enganado. Deus jamais vai permitir que você seja enganado. Seja íntimo de Deus. Tenha um relacionamento profundo com Deus. É o que estamos buscando esses dias. Ninguém aqui é perfeito. Somos todos imerecedores, sabe? Da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Nós não merecemos. Porém, a Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é as misericórdias de Deus sendo renovadas na nossa vida dia após dia. Amém? Você recebe, você toma posse dessa ministração sobre a tua vida. Quando os discípulos recebem a direção, nenhum consegue deduzir. Nenhum deles consegue, sabe, naquele momento ali, discernir. Poxa, essa direção foi a mesma direção, escuta. Foi o mesmo cenário que eles estavam. A mesma frustração que eles estavam passando. Aí no mesmo cenário, a mesma voz, o mesmo direcionamento, a mesma pessoa. Deus está querendo dizer para você, o cenário pode ser o mesmo. Como, Tadeu? Qual cenário? Dor, sofrimento, frustração. Porém, aí Jesus disse para você, assim como o cenário, a dor e o sofrimento é o mesmo, eu, o Senhor, para você, também permaneço o mesmo. A direção é a mesma, a voz é a mesma, a unção é a mesma, a presença é a mesma. Se você se permitir ter uma intimidade, você vai conseguir discernir o que eu estou falando contigo. Aleluia. Amém? Quem você toma posse dessa ministração sobre a tua vida? Só reconhece a voz, só reconhece a direção quem tem uma intimidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Antes de encerrar aqui, eu gostaria de fazer uma oração por você. Posso fazer uma oração por você? Deixa eu orar por ti, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por essa mulher, por esse homem, por esse filho seu, essa filha sua, que tem vivido um cenário de sofrimento, um cenário de dor, um cenário de desespero, um cenário de frustração. Tem pessoas, meu Pai, que estão vivendo o mesmo cenário. Tem pessoas que estão vivendo, meu Deus, as mesmas situações, parece que está se repetindo na vida dela. E às vezes ela acha que ela está abandonada, que ele está abandonado. Mas o Senhor está com ele. O Senhor está com ela. E meu Deus,
que ela possa ouvir a tua voz, que ele possa ouvir a tua voz, falando ao coração dele, falando ao coração dela, trazendo a direção, para que ela, meu Deus, venha viver, sair desse cenário e viver aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela, no nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo: meu Deus, me dá discernimento para ouvir a tua voz, para reconhecer e entender a voz do Senhor com a voz do mundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Foi um prazer estar aqui com vocês. E amanhã eu tenho mais uma ministração para a tua vida poderosíssima para entregar para vocês. Se eu fosse você, eu não perdia amanhã. O tema de amanhã vai ser a voz de Deus e a voz do inimigo. Escuta isso aqui, a voz de Deus e a voz do inimigo. Por isso que eu toquei um pouco, sabe? Eu toquei um pouco no assunto sobre a voz de Deus e a voz do inimigo, para que amanhã, quando você entrar aqui, ao meio-dia, no mesmo horário, você entender o que Deus vai falar com você. Amém? As suas guerras são as minhas guerras, as suas lutas são as minhas lutas, suas batalhas são as minhas batalhas, e juntos em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não esquece de compartilhar, deixar o teu like, de se inscrever nesse canal aqui na palavra abaixo. Você vai ver a palavra inscrever-se, você dá um clique, pronto, e você já vai estar inscrito. Em seguida, sino de notificação e opção todas. Deus abençoe.